Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e vi a linha A da Constituição e de acordo com o disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decreta. Artigo 1º. Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste decreto. Artigo 2º. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Vide AD número 3239. Parágrafo 1º. Para os fins deste decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. Parágrafo 2º. São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Parágrafo 3º. Para medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. Artigo 3º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de 60 dias da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. Para os fins deste decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente. Parágrafo 3º. O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado. Parágrafo 4º. A autodefinição de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º deste decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento. Artigo 4º. Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada.
Artigo 5º compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste decreto. Artigo 6º fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. Artigo 7º INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federada onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações. 1. Denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 2. Circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel. 3. Limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas, e 4. Títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação. Parágrafo 1º. A publicação do edital será fixada na sede da Prefeitura Municipal onde está situado o imóvel. Parágrafo 2º. O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. Artigo 8º. Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de 30 dias, opinar sobre as matérias de suas respectivas competências. 1. Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, IPHAN. 2. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. 3. Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 4. Fundação Nacional do Índio, FUNAI. 5. Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional. 6. Fundação Cultural Palmares. Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico. Artigo 9º. Todos os interessados terão o prazo de 90 dias, após a publicação e notificações a que se refere o artigo 7º, para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Artigo 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. Artigo 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, a faixa de fronteira e as terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado. Artigo 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. Artigo 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber. Parágrafo 1º. Para os fins deste decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade particular, operando as publicações editalícias do artigo 7º efeitos de comunicação prévia. Parágrafo 2º. O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem. Artigo 14.
Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária, ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. Artigo 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras. Artigo 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para a defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos do artigo 134 da Constituição. Artigo 17. A titulação prevista neste decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2º, caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas. Artigo 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IFAM. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Artigo 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de 90 dias, plano de etno-desenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um representante de cada órgão a seguir indicado. 1. Casa Civil da Presidência da República. 2. Ministérios. A. Da Justiça. B. Da Educação. C. Do Trabalho e Emprego. D. Da Saúde. E do Planejamento, Orçamento e Gestão. F. Das Comunicações. G. Da Defesa. H. Da Integração Nacional. E da Cultura. J. Do Meio Ambiente. K. Do Desenvolvimento Agrário. L. Da Assistência Social. N. Do Esporte. N. Da Previdência Social. U. Do Turismo. P. Das Cidades. 3. Do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. 4. Secretarias Especiais da Presidência da República. A. De Políticas de Promoção da Igualdade Racial. B. De Aquicultura e Pesca, e C. Dos Direitos Humanos. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo 2º. Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos referidos nos incisos 1 a 4 e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo 3º. A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Artigo 21. As disposições contidas neste decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para a transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste decreto. Artigo 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área. Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que respeitem suas características econômicas e culturais.
Artigo 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento. Artigo 24. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Revoga-se o decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001. Brasília, 20 de novembro de 2003, 182º da Independência e 115º da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Gilberto Gil. Miguel Soldatelli Rosseto. José Dirceu de Oliveira e Silva. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 21 de novembro de 2003.